Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. O relatório de desenvolvimento humano, na sua edição 2025, foi recentemente lançado aqui em Moçambique, num evento configurado para esse efeito aqui na cidade de Maputo. O conteúdo do mesmo veio revelar, se não mesmo reconfirmar, uma situação de veras preocupante quando se analisa Moçambique sob o ponto de vista do Índice de Desenvolvimento Humano. O país galgou modestos lugares, continua na cauda do Índice de Desenvolvimento Humano na escala mundial, o que suscita um debate muito forte relativamente aos progressos socioeconómicos que o país está a registrar ou não está a registrar. O Dr. Ângelo Nhalidé, diretor nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, é o nosso convidado, está presente em estúdio, é com ele que vamos aferir como é que, do ponto de vista da ação governativa, os desafios expostos pelo Relatório Nacional de Desenvolvimento estão a ser endereçados numa altura em que a performance econômica do país não é das melhores. Há de se recordar que no último trimestre o país regrediu do ponto de vista de crescimento econômico, embora tenha recuperado neste momento a sua trajetória de crescimento. Então vamos analisar com o Dr. Ângelo Nhalidé o conteúdo e também as perspectivas que se abrem do ponto de vista de respostas relativamente àquilo que o relatório de desenvolvimento humano veio a referir. Este é apenas o tema de referência para a presente edição do Semanário Económico, que conta ainda com muito mais informação que importa conferir nesta altura, daí que eu atraia a sua atenção agora para as manchetes da presente edição. Especialistas recomendam gestão integrada, rastreabilidade das operações e cultura de compliance com selo de qualidade. É preciso que auditemos as nossas contas, é preciso que tenhamos as coisas bem organizadas para que nós, como empresas, tenhamos ou mereçamos a confiança daqueles que podem investir nas nossas empresas. Com uma produção de 48 mil toneladas anuais de tubos de aço em Belo Luana e quase 300 empregos criados e aposta na substituição de importações, a ETG posiciona-se como ator-chave da industrialização e competitividade regional. Como ETG, temos as condições criadas para que de facto a gente possa produzir numa escala mais larga para responder possíveis pedidos ou solicitações que possam ir ao encontro daquilo que é o desenvolvimento que o país mostra nos últimos tempos. Destacada urgência em consolidar regulamentação transparente para atrair capital internacional do financiamento climático. Se nós conseguimos compilar economia, ambiente, estamos a falar de economia circular e desenvolvimento sustentável, é fácil ter apoio de todos que estão para apoiar particularmente certas áreas. Sublinhada a urgência de investir em capital humano, regular o uso de dados e reduzir dependência tecnológica externa para assegurar inclusão e competitividade econômica. Dar um nível de literacia digital e de literacia de dados
a todas as pessoas no geral, não só colaboradores da empresa, mas todas as pessoas, porque só assim é que podem usufruir dos benefícios disso e garantir que toda esta evolução é uma evolução inclusiva, que não fica ninguém para trás. Este é o Semanário Económico. Iniciamos agora a conferência dos outros temas que merecem tratamento mais amplo aqui no Semanário Económico. Um tema realmente atual e pertinente tem que ver com a transformação digital. É por aqui que transita grande parte do caudal de esforços visando a transformação socioeconómica do país. Especialistas estiveram reunidos em Maputo para articular um debate à volta desta questão da transformação digital e também a temática da soberania de dados. Como é que Moçambique pode aproveitar este movimento para impulsionar o seu crescimento tal que seja abrangente e sustentável? Aqui nós provemos a cloud na perspectiva tanto de infraestrutura como um serviço, onde as empresas têm a capacidade de fazer VPCs, portanto Virtual Private Clouds, onde tem a autonomia de operar numa cloud onde nós não temos como interferir com as suas operações, mesmo sendo provedores. O outro tema que concita a nossa atenção tem que ver com o financiamento climático, com a questão dos créditos verdes. Como é que o nosso país está a lidar, a olhar, a encarar esta situação como uma oportunidade para financiar o seu processo de desenvolvimento, decorrente de um encontro que reuniu especialistas na matéria em Maputo, que defenderam que para que Moçambique efetivamente consiga aproveitar as oportunidades que existem no que diz respeito ao financiamento verde, precisa de melhorar o seu quadro regulatório, tornando obviamente mais claro e também promover uma maior inclusão financeira e investimentos também na resiliência climática para captar recursos globais destinados precisamente ao financiamento climático. A necessidade de financiamento sustentável nunca foi tão evidente. Precisamos de soluções inovadoras, parcerias eficazes e um compromisso renovado para enfrentar as crises climáticas e assegurar o futuro sustentável para as próximas gerações. A maior parte dos países africanos tem uma dívida pública extremamente elevada, o que compromete numa gestão estruturante e mesmo na apresentação de propostas para obter este financiamento. Porque se nós conseguimos compilar economia, ambiente, estamos a falar de economia circular e desenvolvimento sustentável, é fácil ter apoio de todos que estão para apoiar particularmente certas áreas. Temos também para conferir nesta edição aspectos à volta da cadeia de valor da industrialização em Moçambique, olhando para um nicho muito particular, através de uma experiência que nos revela que oportunidades importantes existem e elas têm sido aproveitadas, mas poderiam ser muito mais e melhores se o contexto ambiental à volta do mercado, da indústria manufatureira em Moçambique fosse melhor para, digamos assim, maximizar o investimento privado que tem sido feito neste setor. Uma das linhas, que é a linha mais grande, produz cerca de 3.000 toneladas de aço por mês, o que corresponde a cerca de 36.000 toneladas por ano, enquanto que as outras duas linhas mais pequenas produzem 4.000 toneladas de aço por mês, o que corresponde a cerca de 48.000 toneladas por ano. Uma das barreiras que o mercado do financiamento bancário
tem enfrentado para conceder crédito às empresas, sobretudo aqueles de pequena e média dimensão, tem que ver com a conformidade. É a principal entrave neste momento no acesso ao crédito bancário por parte das PMEs. Nesta edição vamos analisar também como é que as empresas estão a perceber esta pertinência, esta necessidade de estarem conformadas ou observarem preceitos de conformidade ou compliance, se quiser, para assegurar o seu crescimento mais robusto, mais consistente, ao mesmo tempo que também ficam mais em condições de aproveitar o financiamento disponível numa altura efetivamente em que várias iniciativas têm sido colocadas em marcha visando apoiar financeiramente as PMEs, mas este capital tem se revelado bastante ocioso, porque ainda que os recursos estejam disponíveis, grande parte das PMEs não apresenta uma estrutura organizativa que granjeie confiança e fiabilidade para lidar com o financiamento formal. Este é um tema que também iremos então conferir, mas vejam então as principais incidências à volta do mesmo. Nós, quando vamos para o mercado, independentemente de ser do setor empresarial do Estado ou ser uma empresa privada, quando as entidades querem lhes financiar, não olham para esses aspectos. Eles querem saber se esta empresa está ou não em conformidade para ser financiada. Está feito o lançamento de temas da presente edição do Semanário Econômico. Vamos transitar agora para o desenvolvimento destes temas e depois, mais adiante, teremos então o Dr. Angelino Alidade no tema de fundo. Para já, atraio a sua atenção ao nosso bloco das atualidades, já a seguir. Este é o Semanário Econômico. O que é orgulho? Orgulho é nascer no mesmo ano em que uma grande nação se ergue, fruto de um processo que abriu caminhos para a soberania e o desenvolvimento do país e da região. Pode ser também a capacidade de superar adversidades e seguir em frente. O maior de todos é de ser moçambicano, crescer e compartilhar os frutos disso com toda a nação. Orgulho é transformar vidas e ser um dos maiores pilares para o crescimento da economia nacional. Unir nações, fortalecer a integração regional, levando energia para o desenvolvimento nacional e para países vizinhos e garantindo um futuro sustentável. Orgulho é celebrar 50 anos de uma empresa estratégica e estruturante para o desenvolvimento de Moçambique e estabilidade energética nacional e da África Austral. Kahora Bassa, 50 anos. O orgulho de Moçambique. Os nossos empresários estão muito conservadores e acho que estão maturidade no setor empresarial. Não temos tido grandes propostas de crédito. Há fatores que levam a adiar as decisões. Temos a questão cambial. Não digo se alguém tem razão, se é um problema ou não é um problema. A realidade, pelo menos no caso do MOSA, é que temos algum delay na venda de divisas para pagamento de importações do MOSA e de outros bancos da praça, como é sabido. As medidas tomadas pelo Banco Central de passar a obrigar a conversão de 50% ajudam a melhorar. Temos é que ver o tempo para recuperar o que está em atraso. Isso faz as empresas, maioritariamente importadoras,
que a decisão de investir e de pedir novos créditos tem aqui um delay, porque não sei, posso ter o crédito aprovado, mas não sei quando é que vou conseguir prestar o serviço e ter as importações feitas. ETG impulsiona industrialização com impacto estratégico na economia. Vamos então ao desenvolvimento dos temas que tivemos a oportunidade de inicialmente partilhar consigo. Começamos pelo tema da industrialização. Como há de se recordar, Moçambique não é propriamente um país de desenvolvimento industrial expressivo. A despeito dessa realidade desvantajosa, o país, contudo, tem estado a apresentar exemplos de esforços que podem ser replicados no contexto da mobilização de meios e investimentos para o desenvolvimento do setor industrial manufatureiro. Uma empresa com essa referência é a ETG Steel Solutions, que está baseada no Parque Industrial de Beleloane. A unidade fabril, dedicada à produção de tubos de aço, não só criou centenas de empregos e introduziu tecnologia de ponta, como também assumiu o compromisso de reduzir as importações e aumentar as exportações deste produto, portanto, que é o setor da siderurgia. Na verdade, a ETG tem estado a apoiar os megaprojetos implantados em Moçambique e também a se abrir portas a si própria para aumentar exportações para mercados exigentes, como sejam da Europa e dos Estados Unidos. O investimento da ETG Steel Solutions em Beleloane representa mais do que uma fábrica. É um marco no processo de industrialização do país. Com capacidade para produzir 48 mil toneladas anuais de tubos de aço, a empresa fortalece setores estratégicos como a construção civil, a energia, a mineração, o saneamento, enquanto gera quase 300 empregos diretos, a maioria ocupado por jovens moçambicanos recém-formados. Falar da ETG é falar de um bebê, de 1 ano. Neste contexto, veio para impulsionar o processo de produção, que já estava fragilizado por motivos financeiros, não é? Entretanto, do ponto de vista de previsão, aquilo que é o projeto desta empresa e desses novos acionistas que a empresa tem, é impulsionar o processo de produção para refletir no impacto social, assim como no impacto, trazer algum impacto econômico a nível do país. Como disse, do ponto de vista de produção, uma das linhas, que é a linha mais grande, produz cerca de 3.000 toneladas de aço por mês, o que corresponde a cerca de 36.000 toneladas por ano, enquanto que as outras duas linhas mais pequenas produzem 4.000 toneladas de aço por mês, o que corresponde a cerca de 48.000 toneladas por ano. A aposta na transferência de tecnologia permitiu que os técnicos nacionais, após formação intensiva com especialistas internacionais, hoje liderem integralmente o processo de produção. Este avanço traduz-se em ganhos de produtividade e na criação de competências locais, reforçando a autonomia do setor industrial. Neste momento temos cerca de 240 trabalhadores nacionais. Portanto, aqui, nesse número de 240, temos cerca de 200 que são homens e temos cerca de 40 que são mulheres. São jovens recém-formados, recém-graduados, que estão aqui a fazer as coisas acontecer na nossa empresa. Então, este é o impacto que a empresa traz a nível social e a nível
do país. Só agradecer a Deus mesmo a posição que neste momento me encontro a ocupar nesta empresa, nesta grande família. Eu agora sou um operador e pipe maker dessa nova linha RS 76 e RS 170. Comecei simplesmente como um soldador, fui gradualmente subindo a posição de team leader. A produção em Beleluane responde a uma estratégia de substituição de importações e expansão para mercados externos. Atualmente, os principais clientes situam-se na África Austral, mas a empresa encontra-se em processo avançado de certificação para conquistar espaço nos mercados europeu e americano. Então, para poder garantir a estabilidade da empresa, foi necessário que os donos da ETG forrassem para outros mercados mais estáveis e mais consistentes. Então, nesta fase, nós não vendemos a nível do país, vendemos a nível regional. Este é um processo em que passa de adquirir a certificação e estamos nessa fase, numa fase já avançada de certificação, para dizer que a breve trecho poderão estar criadas as condições para que o nosso produto possa desfilar, produto moçambicano possa desfilar no mercado europeu, assim como no mercado americano, com grande orgulho. Apesar dos progressos, a ETG enfrenta desafios estruturais. Entre os mais destacados estão os elevados custos de energia e logística, a concorrência externa e a ausência de políticas claras de proteção à produção nacional, que deixam empresas em Moçambique em desvantagem perante produtos importados. É preciso, de facto, que se crie políticas claras de se valorizar o conteúdo local. Porque, do contrário, podemos estar aqui hoje, é verdade tudo quanto vocês viram, mas se não haver sustentabilidade, a empresa vai fechar. E as consequências disso é o desemprego. Essas 240, 250 trabalhadores que nós temos aqui vão para o olho da rua, vão engrossar o número de jovens desempregados que nós temos. Mas com políticas muito claras, pode muito bem a empresa contribuir para o sucesso de muitos jovens, assim como o impacto econômico e social do nosso país. Com planos de expansão, a ETG vislumbra instalar novas fábricas em outras províncias do país, reforçando a sua presença e alargando o impacto econômico e social. Para a empresa, o objetivo vai além do lucro. Trata-se de contribuir para uma industrialização inclusiva e sustentável que protege Moçambique como fornecedor de soluções industriais no espaço regional. A ausência de contas auditadas, relatórios de gestão e práticas de governação robustas afasta potenciais investidores das empresas. A conformidade surge como um dos maiores desafios para as empresas de pequena e média dimensão no que diz respeito ao acesso ao financiamento. No encontro recentemente realizado em Maputo, ficou subjacente uma ideia nítida sobre esta realidade. Sem rigor legal, fiscal e socioambiental, as empresas moçambicanas de pequena e média dimensão muito dificilmente conseguirão conquistar credibilidade perante financiadores e também investidores. O debate, papel crítico da conformidade no acesso ao financiamento, expôs a vulnerabilidade da maioria das empresas de micro, média e pequena dimensão. Especialistas insistiram que a falta de documentação atualizada, contas auditadas e cultura de transparência continuam a ser o maior entrave para a obtenção de crédito e investimentos. Se esta empresa efetivamente não detém este requisito primário, que é a formalização ou a documentação em conformidade, automaticamente corre o risco de não poder ser financiada. Então, um dos maiores desafios para mim começa por esta capacidade, que é difundir exatamente esta necessidade para pequenas e médias empresas, de que há um dever de primeiro conformarem
legalizarem-se e estarem exatamente em compliance, como se diz. Há uma necessidade de reforçar-se aquilo que é a educação também das instituições, neste caso financeiras, sobre essas empresas, sobre o dever de compliance. Há uma necessidade também de, juntamente com os outros organismos, como as PMEs, como o IMEP, fazer exatamente aquilo que são de sensibilização e formação, ou campanhas, neste caso, de legalização e formalização das empresas. Então, para o gestor, é urgente educar e sensibilizar as empresas, sobretudo PMEs, sobre a necessidade de formalização e legalização, sem o que ficam afastadas de qualquer linha de crédito. E temos um caso que eu poderia chamar um caso de sucesso, que é o caso da rede viária de Moçambique. A rede viária de Moçambique começou no terceiro mercado, hoje está no mercado de cotações oficiais. O desafio que ela tem hoje é melhorar a sua liquidez, melhorar o seu desempenho dentro da bolsa. Portanto, o terceiro mercado foi uma resposta que nós encontramos para que mais empresas com menor capacidade que pudessem ir a um mercado que tivesse exigências ligeiramente mais baixas, comparando com o mercado de cotações oficiais, que está também o segundo mercado. A Bolsa de Valores de Moçambique destacou as oportunidades criadas pelo terceiro mercado, que permite a entrada de empresas com menor capacidade em segmentos de negociação menos exigentes, mas que ainda assim requerem padrões mínimos de governação. Não é só das boladas que devemos viver, é preciso que organizemos as empresas, é preciso que auditemos as nossas contas, é preciso que tenhamos as coisas bem organizadas para que nós, como empresas, tenhamos ou mereçamos a confiança daqueles que podem investir nas nossas empresas. A conformidade é um requisito, é um dos requisitos primários, porque é a prenúncia para mim, a gente chama de que é o primeiro passo, porque tem outras variáveis para uma análise de financiamento, que é a capacidade de endividamento desta empresa, a capacidade, nesse caso, do cash flows, mas a parte disto há aquilo que é importante assegurar, de que primeiro estamos a lidar com uma empresa que existe, uma empresa que cumpre. Se uma empresa não cumpre aquilo que são as suas obrigações fiscais, corre o risco de não cumprir também aquilo que é a sua relação creditícia com esta instituição. E o banco trabalha na confiança, e a confiança trabalha na integridade. É por isso que um dos princípios do BNI, por exemplo, é a integridade. Os especialistas convergiram numa mensagem. Sem contas organizadas, gestão transparente e cultura de governação, as empresas continuarão sem acesso a financiamentos sustentáveis. E a necessidade de se conformar em termos daquilo que são as boas práticas de gestão de governação corporativa, que inclui organizar as contas, inclui auditar as contas, inclui melhorar os processos internos, melhorar o compliance, melhorar os controlos, porque só assim que nós conseguimos elevar em termos qualitativos a imagem da empresa, só assim que nós conseguimos estar melhores. Creio que exatamente há um trabalho que está sendo feito, se formos a verificar exatamente, há um trabalho que mesmo a própria Procuradoria-Geral da República já emitiu algumas, mesmo o próprio Banco Central já emitiu algumas penalizações a distrito administrativa e a alguns gestores. Mas creio que o mais importante aqui não é a penalização, mas é a consciencialização. Temos que investir mais naquilo que é a consciencialização das empresas, que é dotar as empresas. Por que essas matérias são importantes para uma empresa? Porque temos que ter uma cultura de compliance, uma cultura de conformidade, uma cultura exatamente de gestão de conflito de interesse, uma cultura contra a corrupção. Então, acho que parte do princípio que não só a penalização, mas sim a consciencialização e a formação contínua. A formação contínua, neste caso, a todos esses agentes. Creio que isto é que é muito importante para mim. Mais do que uma formalidade, a conformidade é descrita como um verdadeiro selo de qualidade, indispensável para elevar a imagem das instituições, atrair capital e inserir as empresas em cadeias de valor globais cada vez mais exigentes. Queda do rating de crédito do país afeta a confiança externa e reduz margem de negociação estatal de créditos verdes. Moçambique procura posicionar-se como um destino de eleição para o financiamento climático, mas enfrenta entraves estruturais que reduzem o acesso a recursos
normalmente destinados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, à falta de mecanismos claros de crédito, a ausência de projetos bancáveis e a necessidade urgente de um quadro legal consistente, transparente, foram destacados como os principais aspectos que neste momento limitam o alcance e as oportunidades de acesso ao financiamento verde. A conferência juntou representantes da banca, especialistas em políticas climáticas e sociedade civil, sublinhando a necessidade de fortalecer a regulamentação e criar instrumentos inovadores de financiamento verde. Especialistas alertaram para a urgência de mobilizar recursos que apoiem programas de educação climática e liderança comunitária. A abordagem deve ser clara, qualificada e direcionada à mobilização de recursos para a execução de programas de educação climática, liderança comunitária e advocacia em direitos humanos. Estamos a viver um momento crucial. O nosso planeta está mudando e aqui em Moçambique somos testemunhas disto, dos impactos diretos que isso tem sobre as nossas comunidades, nossos ecossistemas e a nossa economia. A necessidade de financiamento sustentável nunca foi tão evidente. Precisamos de soluções inovadoras, parcerias eficazes e um compromisso renovado para enfrentar as crises climáticas e assegurar o futuro sustentável para as próximas gerações. Um dos pontos mais críticos é a exclusão das pequenas e médias empresas por falta de garantias financeiras e capacidade técnica. Há muitas empresas que não têm pelo menos um plano de negócio. Então, para o processo de submissão de adesão a um fundo ou aos fundos climáticos, além do plano de negócio, há outros requisitos que a empresa deve estar preparada para tal. Os fundos internacionais, infelizmente, acho que só 2 ou 3 ao nível internacional, acho que o GAF, o Fundo de Adaptação, é que ajudam em termos de capacitação técnica. A maior parte dos fundos não dá uma assistência ou uma formação em termos de capacitação técnica. Então, a empresa como tal é que deve estar preparada para poder ter um projeto estruturante e viável. O setor bancário foi desafiado a criar linhas de créditos verdes, garantias de risco e programas de capacitação, tornando o acesso mais inclusivo. O BCI apresentou a sua recém-criada Direção de Sustentabilidade como exemplo de integração das dimensões econômicas, sociais e ambientais na sua governação interna. A sustentabilidade é mais do que um compromisso, constitui um dos pilares centrais da nossa atuação. A criação da Direção de Sustentabilidade traduziu a visão de fortalecer a nossa governança, integrar dimensões ESG nos processos do banco, conjugando questões econômicas, sociais e ambientais. Acreditamos que só com perseverança, consistência, transparência se pode alcançar um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Outro obstáculo apontado foi a queda do rating de crédito de Moçambique por agências internacionais, fato que limita a capacidade de o Estado negociar diretamente com financiadores. A alternativa defendida passa por capacitar empresas privadas em setores como energia renovável, transição energética e biodiversidade, tornando-as elegíveis a fundos temáticos. Porque a maior parte desses fundos climáticos tem requisitos extremamente elevados, o que faz com que países como Moçambique, países africanos, países em desenvolvimento não consigam fazer face a esses requisitos para poderem aderir aos fundos climáticos. O debate expôs também um desequilíbrio persistente. A maior parte dos fundos climáticos internacionais privilegia respostas de mitigação em detrimento da adaptação. Para um país altamente vulnerável a ciclones e inundações, a prioridade deveria ser o investimento em infraestruturas resilientes. Empresas, normalmente, não temos um acesso direto a esses fundos. É importante que exista uma autoridade nacional designada para facilitar o processo de comunicação com esses fundos internacionais. Porque, no fundo, são fundos internacionais. Tem aqui algumas delegações, mas às vezes é um processo burocrático. Então, a FUNAI, o FDS, são instituições próximas que nós podemos juntar-se a elas e poderem nos facilitar este acesso direto a esses fundos internacionais. Foi ainda sublinhado que a Estratégia Nacional de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas expira este ano
exigindo revisão imediata. As leis, a lei da terra, a lei do ambiente, estão em revisão. Então nós temos que atualizar, porque as coisas vão mudando, né? Ao longo do tempo vão mudando. O que era ontem não é o que está a acontecer hoje, nem é o que vai acontecer amanhã. Então é importante perceber que é preciso atualizar a legislação, é preciso fazer um trabalho, é preciso incentivar a juventude para criar projetos que façam com que o financiamento climático seja efetivo. Havendo até um pouco mais de inteligência, estratégia e esperteza combinada, é possível conseguir financiamento de diferentes stakeholders. Porque se eu consigo ter no meu projeto a venda do desenvolvimento sustentável muito bem definida, eu consigo financiamento de todos eles. Moçambique debruça sobre transformação digital e soberania de dados. É um dos temas de momento quando sobre crescimento econômico rápido e sustentável se fala, refiro-me à transição digital. Certamente que tem ouvido a miúde referência a este amplo movimento que cruza países, regiões, continentes e o mundo no geral. Em Moçambique está sendo reconhecido que o país enfrenta uma viragem em direção ao estabelecimento de uma economia digital. Durante a 7ª Conferência sobre Transformação Digital e Uso de Dados, especialistas do setor público e privado defenderam que a soberania digital, o investimento em capital humano e a regulação do uso de dados são fundamentais para garantir uma transição digital inclusiva e sustentável. O encontro reuniu decisores acadêmicos e empresários, colocando em debate os principais desafios da digitalização em Moçambique. No centro das atenções estiveram a necessidade de reduzir a dependência de plataformas internacionais, superar as dificuldades nos pagamentos externos e assegurar que o país desenvolve soluções próprias adaptadas à sua realidade. Temos bons exemplos já a citar em Moçambique, temos a Encineta, a Raxi, a Vodacom, que já tem centros de dados que podem ser utilizados. Quando falamos de plataformas de cloud, também como um veículo ou um sistema constituinte destas infraestruturas digitais, é claro que adotar serviços da AWS, Azure, Google, Alibaba, estamos a falar dos hyperscalers, representa um desafio a nível do contexto de conformidade com a lei. A conferência destacou que, apesar de avanços em Maputo, persistem desigualdades digitais nas províncias, onde a falta de conectividade e de literacia digital continua a limitar o acesso às tecnologias. Um modelo de custo escalável, as soluções que são propostas olham inicialmente para o que é que estas pequenas e médias empresas têm hoje e como é que nós, na componente de instituição financeira e de seguros, podemos apoiar para escalar esta componente do atual. O outro ponto de relevo foi a importância dos dados abertos como ferramenta de confiança e inovação. O regulador, estamos a defender a questão dos dados abertos, para que os dados sirvam como instrumento de aprendizagem, como instrumento de geração de conhecimento para a tomada de decisão informada para as instituições, para o governo. Neste momento, na área de cooperação internacional, uma das coisas importantes são os dados. Os dados servem como evidência de crimes no ambiente digital. Especialistas concordaram ainda que a formação de capital humano é determinante para transformar dados em ativos estratégicos e consolidar a economia digital. Aprendemos que a questão da literacia digital, a questão de capacitar os estudantes, as comunidades, tornar eles autossuficientes, que é para poderem responder àqueles que são os desafios que a sociedade como um todo tem hoje em dia. Como corretores, nós somos mais do que representantes de parcerias, que são os nossos
seguradoras, prestamos serviço de parceria, mas olhando para o cliente, nós tentamos trazer à mesa o que ele tem de cobertura, se ele tem conhecimento, sabe até em que extensão o seu contrato de seguro cobre e quais são as exclusões, as extensões de tudo isso. No final, ficou patente que o futuro digital de Moçambique dependerá da articulação entre governo, setor privado e academia para construir uma agenda de inovação ancorada em soluções locais, regulação eficaz e talento nacional. Primeiro Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística assume o setor como um dos pilares da transformação econômica. Tempo para mais uma atualização, desta vez para nos referirmos à realização do primeiro Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística. Trata-se de uma nova instituição para impulsionar a ação governativa, precisamente neste domínio do estratégico para o desenvolvimento econômico do país. É conhecido Moçambique como também uma economia de serviços e por conta disso mesmo e outros aspectos como a localização geoestratégica tornam este setor bastante relevante, mas os desafios são comunais e há todo um esforço para realmente estabelecer Moçambique como um grande hub logístico regional e daí extrair dividendos para o crescimento econômico do país. O Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística, que está a decorrer nesta altura, termina amanhã, realiza sob o lema Fazer do Transporte e Logística um motor de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Vamos conferir as principais ideias lançadas até esta altura no Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística, o primeiro desta nova entidade governamental. Num discurso carregado de ambição estratégica, o ministro João Jorge Matombe afirmou que os transportes e a logística devem ser o motor de um desenvolvimento sustentável e inclusivo. O governante destacou o papel central dos corredores logísticos Maputo, Beira e Nacala e outros que, no seu entender, não podem ser reduzidos a meras infraestruturas de transporte. Para Matombe, são antes plataformas de industrialização, comércio e cooperação regional, capazes de projetar Moçambique como uma verdadeira potência logística da África Austral. Este Conselho Coordenador acontece num momento decisivo para o nosso país. O mundo olha para Moçambique como uma nação com imenso potencial, não só pelos recursos naturais, mas pela sua localização estratégica, que nos posiciona como porta de entrada na África Austral. Cabe-nos, com visão e pragmatismo, transformar esse potencial em resultados concretos que se traduzam em crescimento econômico, emprego e dignidade para todos os moçambicanos. O setor de transportes e da logística tem hoje a oportunidade para se afirmar como um motor de transformação da nova matriz econômica do país. Queremos um setor que seja alicerce da industrialização, que dê valor acrescentado aos nossos recursos naturais e que crie condições para que a economia moçambicana seja competitiva a nível regional e global. A modernização de infraestruturas estratégicas como o Porto da Beira e o Aeroporto de Nacala surge como parte de um plano de longo prazo para responder às exigências de setores críticos como o petróleo e gás, mas também para reforçar a competitividade da economia no seu todo. Outro eixo em evidência foi o transporte público urbano e rural, que o ministro apresentou como uma ferramenta de inclusão social e econômica. O Porto da Beira deve consolidar-se como plataforma regional de referência. O aeroporto de Nacala, capital do Norte e da indústria do oil and gas, deve afirmar-se como um aeroporto estratégico para responder às exigências da indústria e da aceleração do crescimento na zona norte e na região. Na área metropolitana de Maputo,
Assumimos o compromisso de mobilizar recursos para implementar o sistema de transporte de massa, visando assegurar e melhorar a qualidade dos serviços de transporte de passageiros. Só assim estaremos a criar um sistema de mobilidade que é inclusivo, moderno e capaz de responder às necessidades da população e da nossa economia. No setor rodoviário, continuamos a enfrentar enormes desafios de reestruturação e de financiamento do setor de estradas, ao nível nacional. Matlombe abordou ainda o desafio do financiamento rodoviário, defendendo que as parcerias público-privadas devem ser exploradas como soluções inovadoras para modernizar e manter a rede de estradas nacionais e rurais, vitais para escoar a produção agrícola e ligar mercados. É nossa prioridade encontrar soluções inovadoras de financiamento, incluindo parcerias público-privado e modelos sustentáveis de manutenção de estradas. Neste quadro, o Programa de Estradas Rurais assume-se como um elemento central de ligação entre as zonas de produção e os principais mercados distritais, permitindo transformar a agricultura num verdadeiro motor de crescimento econômico em todo o nosso país. Estivemos assim no apontamento noticioso aqui no Semanário Econômico. Vamos de seguida evoluir para um momento mais reflexivo quando iniciarmos uma conversa com Ângelo Nhalidede, diretor nacional de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento no Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Com esta figura vamos nos debruçar sobre como o governo lidou com as mais recentes atualizações relativamente à situação do país no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano. Em estúdio já Ângelo Nhalidede para compulsarmos sobre esta situação crítica e urgente no que diz respeito à transformação socioeconômica do nosso país. Isso para conferir logo a seguir a uma breve pausa que normalmente fazemos nesta altura aqui no Semanário Econômico. Não saia daí, voltamos, retomamos já já. Este é o Semanário Econômico. E vamos então ao tema central da presente edição deste Semanário Econômico, e conforme anunciamos na abertura do programa, vamos analisar este contexto que foi exposto pelo último relatório do desenvolvimento humano, relatório produzido pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que atualiza a situação global relativamente ao Índice de Desenvolvimento Humano. Efetivamente, o relatório expôs uma realidade que, embora não constitua surpresa por si só para o país, mas alerta para a situação dos desafios que o país tem para melhorar as condições socioeconômicas dos cidadãos, da economia, da sociedade no seu todo. Conosco está o Dr. Ângelo Nhalidede, que é diretor nacional de Políticas no Ministério da Planificação e Desenvolvimento. É com ele que vamos realizar este exercício reflexivo para tentarmos perceber como é que, do ponto de vista do governo, se reage a esta situação e esta reação, como é que ela se reflete em termos de medidas de políticas visando inverter esta situação. Recordo-lhe que Moçambique posicionou-se na posição 182 em 193 países. O índice de desenvolvimento humano foi de 0,493, teve uma ligeira melhoria relativamente ao relatório ou à situação em 2024. Então, Dr. Ângelo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez no Semanário Econômico. Esta é realmente uma situação que mostra que o país tem desafios significativos para melhorar
as condições socioeconómicas e certamente colocar o país numa rota de um desenvolvimento abrangente e sustentável nos próximos tempos. A questão que lhe coloco de partida é como é que caiu esta informação no setor governamental, particularmente no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, sendo a entidade que, de acordo com a configuração da atual governação, tem esta responsabilidade de articular os esforços de desenvolvimento socioeconómico do país. Muito obrigado. Começo por cumprimentar a si e também a cumprimentar os telespectadores e agradecer essa oportunidade em nome do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Bem, quanto à questão que me coloca, como é que caiu essa informação? Primeiro, começar por dizer que é uma informação bem-vinda em termos de ser uma evidência, porque se somos um país, temos que planificar, temos que saber estamos a planificar para quê. Nesse caso, é mais uma evidência que nós temos de referir que não foi uma surpresa, tendo em conta que já tínhamos informações na base dos nossos relatórios, das nossas estatísticas. Temos os relatórios do inquérito de orçamento familiar que nos fornecem dados, e os últimos dados foram de 2022, e podemos calcular aquilo que é o nível da pobreza em Moçambique. E esse nível da pobreza em Moçambique, calculado, situou-se em 65%. Então, é uma métrica que esperávamos também, tendo em conta que já em 2024 tínhamos esses dados e mostravam exatamente essa magnitude. É mais uma evidência que precisamos, para planificar, precisamos de evidências. Como é que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento está a traduzir estas evidências em políticas concretas para que, portanto, Moçambique obtenha ganhos projetados, por exemplo, ao nível da Estratégia Nacional de Desenvolvimento? Temos agora também o programa, o plano quinquenal do governo, para que estes instrumentos não fiquem no papel e que possam realmente ter o impacto e que se convertam em mudanças visíveis na vida das populações. E começar aqui por referir a esses instrumentos. Estamos a falar da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, do PQG, são instrumentos que conduzem aquilo que serão as ações do governo, e essas ações do governo têm como esse propósito o desenvolvimento do capital humano. Quando falamos do capital humano, o índice de desenvolvimento humano é um dos indicadores que é usado para poder medir. De referir que olhamos como base o 2024, tínhamos esses indicadores e a nossa perspectiva é exatamente melhorá-los. Então, aquilo que são as ações do governo que estão plasmadas na Estratégia Nacional de Desenvolvimento, assim como no PQG, são exatamente ações que têm em vista a redução da pobreza do povo moçambicano e trazer aquilo que é o bem-estar para essa sociedade. Então, todas as ações que temos aqui, se formos a ver aquilo que é a população moçambicana, cresce nesse momento a uma taxa de 2,5%, e falamos aqui do dividendo demográfico. Então, falando do dividendo demográfico, quer dizer, a própria palavra dividendo, se não investe, não colhes dividendo. Então, quando nós falamos de dividendo demográfico, implica que há necessidade de investir. Estamos a falar de cerca de 65% da população jovem, dos quais encontramos quase 44% com menores de 15 anos. Então, implica que essa população jovem com menor de 15 anos tem que ter uma boa educação, tem que ter uma boa saúde, tem que ter uma boa alimentação. Sabemos também que temos o problema da desnutrição crônica. E a desnutrição crônica é um problema muito sério na sociedade e no desenvolvimento daquilo que é o capital humano. Então, há necessidade de olhar exatamente para políticas e estratégias para poderem reduzir essas magnitudes que temos da pobreza, da desnutrição crônica, e sabemos de antemão que uma das formas de redistribuição de renda é via exatamente o emprego ou criação de renda.
Então o Estado também tem políticas que têm a ver exatamente com a empregabilidade dos jovens. E quando nós falamos da empregabilidade, sabemos muito bem que não é fácil ter um emprego. Então há que criar-se também um emprego. Por isso conseguimos ver que temos o Fidel, que é uma iniciativa para financiar aquilo que são os jovens, para poderem criarem autoemprego, autossustento e criarem renda própria para eles mesmos. Então as políticas têm em vista efetivamente erradicar a pobreza e trazer o bem-estar. Esta questão do dividendo demográfico, esta dinâmica demográfica que o país apresenta, esta tendência, é encarada como um risco, um problema ou é uma oportunidade econômica? O dividendo demográfico é uma oportunidade econômica. Quando nós falamos exatamente do dividendo, é que temos uma população jovem, a população jovem é a força motriz. Precisamos exatamente dessa força motriz para podermos desenvolvermos o país. Só que, claro, para colher esse dividendo, temos que investir na criança, temos que investir no jovem, porque sem esse investimento não iremos, aí já sim será um risco. Um passivo demográfico. Um passivo e talvez na pior das hipóteses, porque quando falamos da desnutrição crónica, aí estará exatamente a saúde a sustentarem pessoas jovens que nunca vão contribuir, estarão somente a gastar. Este é um tema que, na verdade, suscita uma discussão bastante aprofundada e estruturada, que é esta dicotomia juventude-dividendo demográfico. Como fez referência, com mais de 65% da população abaixo dos 25 anos, este aspecto do desafio do desemprego juvenil e também da inclusão produtiva que se tornam temas centrais. A pergunta que lhe coloco é: que papel efetivamente desempenham iniciativas como o Fundo de Desenvolvimento Local? Fez uma referência a esta medida de política, mas gostava que aprofundasse um pouco para vermos a eficácia e a sustentabilidade desta medida e outros programas governamentais para transformar esta energia da juventude em inovação, emprego e crescimento contínuo. Bem, muito obrigado mais uma vez. Bem, e quando nós falamos especificamente do Fidel, é uma iniciativa que vem direcionada para aquilo que é a população de baixa renda, a população que não tem emprego, que precisa, não tem emprego, mas tem ideias, tem iniciativa, tem capacidade de empreender. Então, é nessa ótica que foi aprovado o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Esse fundo é destinado para todo o povo moçambicano, mas só que com maior proporção para jovens. Desse fundo, 60% vai somente para jovens. Então, essa é uma iniciativa que vem dinamizar aquilo que é o processo de desenvolvimento, olhando para essa maioria que temos em termos de população e olhando para essa população que está no setor informal, população que não tenha emprego. Então, a prioridade é para esses jovens, para trazer esses jovens ao desenvolvimento econômico, para poderem fazer parte da dinamização da economia via pequenos empreendimentos, pequenos negócios, para poderem terem renda para sustentar, assim como para sustentar as suas Aferindo a eficácia, no caso, no exemplo que temos, que é do Fidel, ele está estruturado em termos que permita alcançar esse caudal juvenil que está, digamos assim, ansioso por oportunidades de emprego e oportunidades de realizar atividades que geram autossustento para si, empreendedorismo, por exemplo. Sim, porque se formos a ver, nós referimos exatamente ao distrito como polo de desenvolvimento. Esse fundo é exatamente alocado aos distritos. E quando a gente olha para o distrito, quer dizer, é uma estrutura de base. Então é nessa estrutura de base onde o Fidel será gerido. O Fidel será gerido pelo distrito. O distrito
é que irá identificar quem merece exatamente receber esses recursos. E olhando exatamente para essa estrutura, achamos que vai atingir a camada que se pretende atingir com o FIDEL. Bem, há aqui aspectos também, avançando um pouco nesta temática, há aqui aspectos que têm a ver com a convergência de atores e aspectos também que têm a ver com a responsabilidade coletiva. Na intervenção que tivemos a oportunidade de acompanhar na apresentação deste relatório, o ministro Salim Vallah sublinhou que o progresso em desenvolvimento humano exige engajamento e coordenação do Estado, sociedade civil, academia e também setor privado e parceiros de cooperação. Dito isto, que mecanismos práticos o Ministério da Planificação e Desenvolvimento está a criar para assegurar que a convergência de esforços aconteça efetivamente e assegure que cada ator assuma efetivamente o seu papel? Recordo que estamos no Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma temática bastante multifacetada e transversal no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade. Sim, bem, se for a ver, olhando para aquilo que são os pilares, tanto da ENDE, tanto do PQG, temos lá a transformação demográfica e social. Um dos pilares, que é o terceiro, temos também a transformação estrutural da economia, quer dizer, e exatamente olhar para esses dois, não porque os outros não fazem parte, porque se a ENDE traz os 5 pilares e o objetivo principal é exatamente trazer o bem-estar para aquilo que é a sociedade moçambicana, implica que todos esses pilares fazem parte para essa estrutura. E quando falamos do Estado, também falamos do governo. O governo aqui, quer dizer, é a figura que faz a coordenação de todo esse sistema. E esse sistema é composto por académicos, pelas empresas privadas, pelos parceiros de cooperação, pela sociedade civil. Então, é tarefa também do governo trazer essa coordenação para poder atingir aquilo que são os seus objetivos. E olhando para a própria experiência do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, temos observatórios de desenvolvimento. Esses observatórios de desenvolvimento são plataformas que são criadas para ser exatamente um elo entre várias componentes daquilo que é a nossa sociedade. Estamos a falar de académicos, estamos a falar da juventude, estamos a falar da sociedade civil, estamos a falar dos parceiros de cooperação. Então, são plataformas onde reunimos como governo e como sociedade no seu todo para discutir o que são os problemas do país. Exemplo concreto, quando nós falamos de observatórios de desenvolvimento, temos a ENDE, temos o PQG, temos o PESOI, são exatamente instrumentos de planificação e orçamento que trazem indicadores. Então, há que fazer a avaliação desses mesmos indicadores para vermos se estamos a atingir aquilo que nós projetamos ou não. Então, essas são as plataformas que são usadas efetivamente para poder fazer essa aferição. E não esquecendo que quando nós falamos, por exemplo, do setor privado, estamos a falar do emprego, estamos a falar de transformação estrutural da economia. Então, é o setor privado que dinamiza exatamente aquilo que é a economia. E o Estado, aliás, o governo existe aqui como um regulador do melhor funcionamento desse sistema. Então, é crucial que haja exatamente coordenação. Neste momento, daquilo que observamos, que foi a variação do país, foi bastante modesta, 3 posições, continua na cauda do Índice de Desenvolvimento Humano. Nos próximos tempos, vamos tentar arriscar para 2026. Acredita numa melhoria expressiva da situação do país no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, tendo em conta todos estes instrumentos que neste momento estão a orientar a galvanização do próprio processo de desenvolvimento
aqui também há que frisar que o desenvolvimento são etapas. Então, quer dizer, muitas das vezes é difícil aqui saltar algumas etapas, é preciso olhar para aquilo que são as etapas de desenvolvimento. Estamos a sair do nível que é considerado baixo quando comparado com o resto do mundo, incluindo para os nossos países, por exemplo, da SADC. Então, olhando para aquilo que é as perspectivas para 2026, temos que começar também porque o desenvolvimento humano, estamos a falar aqui de emprego, estamos a falar de investimentos, então é preciso olhar para aquilo que é a conjuntura econômica que estamos a viver atualmente. Tivemos uma situação, finais do ano passado, em que com as crises que vivemos, agudizado também com a crise pós-eleitoral, o nosso crescimento foi negativo no último trimestre. Estivemos a 5,7%. E no primeiro trimestre desse ano tivemos a menos 3,9%. Bem, é uma trajetória que mostra recuperação, mas essa recuperação pode exatamente não atingir aquilo que almejávamos. Então, por isso, há que sermos moderados, pelo menos para os finais de 2025 e olhar para aquilo que é o 2026. Então, pode não se esperar aqui uma melhoria acima a que tivemos agora, mas esperamos sim que possamos ter uma melhoria, mas a projetar moderadamente. Dr. Ângelo Nhalidade, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Fica desde já o convite para em 2026 voltarmos a fazer um ponto de situação e vermos como é que o país evoluiu no índice de desenvolvimento humano. Muito obrigado, esperamos que estejamos numa posição acima que nos encontramos neste ano, porque as nossas projeções é que até 2044 teremos um nível de desenvolvimento humano por volta de 0,7. Assim, estaremos cá para acompanhar. Fizemos este ponto de situação sobre um aspecto candente e transversal quando se fala de Moçambique em termos de realidade econômica, que é o seu baixo índice de desenvolvimento humano, situação confirmada no último relatório do PNUD. O governo responde com medidas de políticas, entre as quais o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, mas já o Fundo de Recuperação Econômica, entre outras iniciativas. Iremos conferir ao longo dos próximos tempos a eficácia dessas medidas e como é que as mesmas estão a transformar a realidade, sobretudo ao nível da base, ao nível mais local, onde a situação de baixo nível de desenvolvimento humano ou vulnerabilidades socioeconômicas são ainda maiores. Este foi o tema de fundo da presente edição. Temos agora a oportunidade de fazer uma transição para o próximo momento do programa, conforme o anúncio que estamos já a fazer. Até já. Obrigado. Este é o Semanário Econômico. E já está tudo feito quanto à presente edição do Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer e honra até de tê-lo em nossa companhia ao longo desta última hora, sensivelmente aqui na STV Notícias, para este programa de atualização econômica. Aproveito, como sempre, a oportunidade de renovar o convite para mais um encontro daqui a uma semana, sensivelmente. Até lá, tenha muitos sucessos, uma semana amplamente produtiva. Nós voltamos a ver então daqui a 7 dias, quando for quinta-feira da próxima semana, quando forem 22 horas dessa quinta-feira, precisamente, para mais um Semanário Econômico. Boa noite.
ultrapassa 50 anos. O orgulho de Moçambique.